Oi, sou Isabel Coutinho e tô aqui para dividir com vocês o que eu vivi hoje. Os meus filhos já contei para vocês, meus filhos estão em casa fazendo a escola, como muitos de vocês estão vivendo essa experiência. E as manhãs são sempre bastante tumultuadas e bastante intensas, porque tem toda a coisa do café da manhã, servir o café da manhã. Aí cada um senta para fazer as suas coisas e eu tenho tentado também ficar, sim, junto com eles, com os meus filhos, supervisionando as atividades deles, mas também tentando fazer algumas coisas para mim, para o meu trabalho, ao mesmo tempo. Que eu imagino que muitas de vocês que estão me vendo tentam fazer a mesma coisa. Tem muitas pessoas que continuam trabalhando de casa e vivenciam aí esse desafio de trabalhar, só que ser interrompida 20 vezes. Mamãe, o computador não está funcionando, mamãe, esse link da reunião com o professor não está funcionando, e aí você tem que parar e continuar, parar e continuar, parar e continuar todo momento, ser interrompida a todo momento. E hoje aconteceu isso de uma forma muito intensa. Então eu tava tentando me concentrar, tava tentando fazer duas coisas. E aí a internet não tava funcionando, isso também não ajudou. E meu filho perguntando, minha filha perguntando, e eu explodi. Explodi, tava cansada e comecei a pensar lá dentro. Nossa, essa coisa de trabalhar com o filho perto não dá. Gente do céu. Quem consegue se concentrar? Eu falando da minha cabeça isso. Quem consegue se concentrar? Vê se dá. Eu sento para fazer uma coisa, em 5 minutos já tem alguém me chamando. E pipipi, pipipi. Eu falando dentro de mim. Brava, 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 brava. Bem brava. E de fato, estava irritada. Estava precisando fazer minhas coisas e não conseguia me concentrar. E fiquei um bom tempo. Não foi uma manhã fácil. Meu marido até chegou para mim na hora do almoço: ah, você tá tendo um dia difícil, né? Minha filha também chegou um pouquinho depois e falou assim: ai, mamãe, desculpa que você tá tendo um dia difícil. Sim, tô tendo um dia difícil. Mas agora eu consegui parar um pouquinho, ainda bem, e ter uma luz sobre isso que aconteceu. Porque eu tenho ficado uma coisa que realmente eu tenho pensado bastante a respeito, que tem me feito pensar. E o que a gente faz com esses momentos de irritação? O que a gente faz com esses momentos onde a gente explode mesmo, fica com raiva mesmo? E aí? O que a gente faz? Ficar se sentindo mal não adianta muita coisa. Então eu tenho pensado muito que a gente vive e a gente se acostumou a colocar as coisas, a ver as coisas como boas ou ruins. Então tem a caixinha das coisas boas, tem a caixinha das coisas ruins. E a gente vai sempre acostumou a ir separando, seja os nossos sentimentos, seja as nossas opiniões, seja os comportamentos que a gente observa, a gente põe lá. Isso é legal, isso não é legal. A gente sempre é o que a gente chama de dualidade. Tem que sempre ser uma coisa ruim e uma coisa boa. E eu percebo que eu faço muito isso com os meus sentimentos. Automaticamente eu falo: ah, fiquei com raiva, ai meu Deus, que horror, fiquei com raiva. Isso é muito frequente. Só que eu venho pensando e venho lendo muito a respeito, escutando pessoas muito iluminadas falarem que isso não existe, que isso é uma forma da gente ver, que na verdade as coisas não são opostas. Não existe uma coisa oposta à outra. Sim, elas são opostas, mas não é uma ou outra, elas são juntas. Então o amor e a raiva. E que a grande força da gente está em integrar essas duas coisas e não negar.
não negar os nossos sentimentos, que a gente não gosta e que a gente colocaria nessa caixinha dos sentimentos ruins. Mas a força tá na integração. Por que eu tô falando isso? Porque aí, depois que aconteceu tudo isso, que eu fiquei de cabelo em pé, super irritada, que eu não tava conseguindo trabalhar porque todo mundo tava me chamando e eu não conseguia me concentrar, eu entendi que talvez a minha força esteja exatamente em conseguir trabalhar e criar a partir dessa condição tão desafiadora. Que eu acho que isso é uma habilidade que nós mulheres temos com uma grande força. O mundo masculino, ele é mais compartimentado. Então tem até as brincadeiras de que, marido não sabe lavar louça e escutar o que você está falando, e mulher faz 15 coisas ao mesmo tempo. Isso, óbvio, é uma bobagem, mas existe uma lógica no mundo de que faz a gente querer dividir as coisas, que as coisas mais separadas funcionam melhor. Então, só trabalhar, depois você vai só estuda, depois você só cuida dos filhos. Mas eu tenho pensado que talvez a grande criatividade, as coisas mais legais surjam das combinações dessas duas coisas. Então, por exemplo, eu pensei, será que o meu trabalho não sai melhor? O meu trabalho não sai mais inspirado quando eu consigo juntar nele essas inquietações durante o processo que ele está fazendo? Não sei se está fazendo muito sentido para vocês, gente, mas eu pensei muito nisso, que talvez essa seja uma forma possível da gente ficar mais em paz, principalmente agora que a gente está sendo desafiada a fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. Isso sempre existiu na nossa vida, mas agora dentro de casa, ter que fazer o seu trabalho, cozinhar, ser responsável pela escola das crianças, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo no mesmo ambiente, dá uma sensação de que não vai sair nada dali, que vai só sair algo confuso. Mas talvez dentro desse ambiente seja possível surgir algo criativo, algo especial, algo inspirado. Quando você consegue juntar tudo isso e trabalhar, ajudar os filhos, cozinhar, apesar de você não ter as condições ideais. O mesmo acontece com os nossos sentimentos. Talvez a raiva que eu senti hoje de manhã tenha me inspirado a vir falar isso. Porque muitas vezes eu não acho simples a tarefa que eu tenho me proposto a fazer de trazer reflexões que ajudem no dia a dia das pessoas, pequenas palavras, pequenos pensamentos que talvez possam abrir uma janelinha ou trazer uma nova perspectiva na vida de quem está me ouvindo. E não é fácil, às vezes, saber o que falar, o que pode tocar o coração de cada um, mas a raiva que eu senti hoje, toda essa questão difícil, quando eu não consegui mesmo fazer minhas coisas e fiquei ali toda angustiada, mas agora isso me serviu para vir falar para vocês sobre integração, da gente não tentar, pelo menos, não compartimentar os nossos sentimentos e as nossas coisas e tentar encontrar o nosso caminho na junção de tudo isso. Não sei se faz sentido, mas eu tenho pensado muito em que a nossa força está sempre em juntar, ver a raiva e o amor, que juntos podem ser poderosos. Em todo relacionamento existe sempre
essas duas polaridades, elas sempre estão juntas. Então, é possível você amar e odiar o seu trabalho, é possível você amar e odiar o seu chefe. Mesma coisa o seu filho, mesma coisa o seu companheiro, mesma coisa os seus pais. Isso significa apenas que existe a sua energia ali e que essas duas coisas podem coexistir. Eu tenho achado muito que o meu grande desafio ultimamente tem sido achar a minha força na junção desses aparentemente opostos, que a nossa cabeça se acostumou a ver como opostos. Lembrando que sentimentos, todos eles têm uma função e todos eles estão aí para ser sentidos. Então não tem sentimento ruim e sentimento bom. A gente que olha eles dessa forma. E de fato, quando a gente conseguir integrar isso, a gente vai ficar mais em paz. Não é fácil, eu tento me lembrar disso todo dia. E quando eu falo isso para vocês, eu tô pensando junto com vocês, refletindo junto com vocês algo que aconteceu hoje na minha vida e que tá me fazendo pensar e que eu acho que pode me ajudar das próximas vezes e espero que ajude vocês também. Então, para terminar, eu vou só fechar os meus olhos e vou me conectar às ondas tetas, pedindo para que nesse momento quem está me ouvindo e que sente essa necessidade de integrar sentimentos, sensações, coisas físicas, como eu falei hoje, o trabalho e casa, trabalho e criança, e as suas necessidades com as necessidades dos outros. Todo mundo que sente essa dificuldade e esse desafio no dia a dia e quiser, fecha os olhos comigo e eu vou me conectar às ondas tetas e pedir para que nesse momento o universo dê pra gente um upgrade, um update dessas crenças que eu falei para vocês que eu vi dentro de mim hoje. Assim não dá para trabalhar, não dá para fazer alguma coisa séria enquanto todo mundo tá me chamando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, todas essas coisas que a gente possa, eu vou colocar essa intenção para o universo, que a gente possa se liberar dessas crenças e possa entender uma nova perspectiva, como se a gente pegasse essa crença, essa sensação que está lá dentro da gente e tirasse, deletasse e desse um update no programa, ou seja, qual é a melhor crença, qual é a melhor forma de eu ver essa realidade de ter que administrar tantas coisas que aparentemente ou que você algum dia acreditou que elas não podiam ser realizadas juntas. Então, se você quiser receber essa liberação de crenças e essa nova perspectiva para essas situações, eu vou pedir que você feche os olhos, respire, abra o seu coração para receber e afirme dentro de você, sim, eu quero isso. Então, uns segundinhos, eu vou fazer isso. Então, estou me conectando numa meditação simples que me permite acessar as ondas tetas. E estou pedindo e imaginando que isso está feito. Que estamos sendo liberados agora dessas crenças.
e que estamos sendo abençoados com uma nova perspectiva de como integrar amor e raiva, trabalho e filhos e todas as outras coisas que a gente sente que precisa integrar. Então abre seu coração para receber. Eu estou pedindo para que isso seja válido para qualquer momento que você estiver ouvindo esse vídeo. E que isso permita que a gente siga a vida um pouquinho mais inteira, sem tentar a todo momento dividir as coisas nas caixinhas do bom e do ruim, do certo e do errado. Respira fundo e está feito. Obrigada.